e chegou aquela hora de conhecimento, a hora do Santo Café. Papa Francisco lançou neste mês a encíclica Fratelli Tutti, com a temática sobre a fraternidade e a amizade social. Esses são os caminhos indicados pelo Papa Francisco para a construção de um mundo melhor, mais justo, pacífico. Então vamos entender melhor sobre essas orientações do Papa, né, na Fratelli Tutti, recebendo aqui na nosso Santo Café delicioso, Frei Edgar Alves, da paróquia São Francisco de Assis, aqui em Goiânia. Bem-vindo, Frei Edgar. Obrigado. O senhor já é freguês desse café aqui, não é? Mais ou menos. Eu acho que o senhor já é um freguês antigo aqui desse café. Casa, irmão. É de casa. É de casa. Obrigado. Mas, é sempre um prazer poder estar aqui e sempre com assuntos muito importantes. enquanto eu sirvo o café para o senhor, eu vou servir primeiro a Caísa, porque uma devota disse que eu nunca sirvo o café para a Caísa. Valeu, Ladies gente. first. Então, eu vou começar, até sendo cavalheiro, né? Primeiramente as damas. Muito obrigada. E eu queria que você explicasse que o senhor tem uma insígnia aí nesse hábito franciscano que não é muito comum. Não, essa insígnia é a Cruz de Jerusalém. Então, nós, os comissários da Terra Santa, nós podemos usá-la, né, para distinguir uma das funções que nós temos. Então, os frades, nós estamos ali presentes em toda a Terra Santa, nos principais santuários, e por causa disso, nós temos como se fossem embaixadores em todo o mundo. Então, eu sou um desses que está aqui no nosso país, eu sou o comissário da Terra Santa, então a gente utiliza essa cruz para sempre estar mostrando, lembrando da Terra Santa. Então, é uma cruz muito significativa para nós. Posso falar do significado? Claro, à vontade. O significado é o seguinte: a cruz grande é Jesus e as 4 pequenas que estão aqui do lado significam que a mensagem de Jerusalém, né, onde nosso Senhor nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, então é dali de Jerusalém que nasce para os 4 cantos do mundo. Então é dali, da Terra Santa, como igreja mãe. Né? E também existe uma outra explicação mais moderna, falando também que a cruz grande é nosso Senhor e as 4 pequenas são os 4 evangelhos. Ô, irmão, eu preciso falar Só uma que é coisa açúcar aqui. ou adoçante? Açúcar. Enquanto o senhor termina aí de preparar o café, ajudar o Frei Edgar a preparar o café, eu preciso dizer que eu sempre quis estar num programa onde o Frei Edgar estivesse presente, porque o Frei Edgar ficou bastante tempo em Catalão, que é a cidade onde minha mãe e meus pais moram ainda, o meu pai e minha família. E ele participou muito da minha família. Até hoje, quando a gente se encontra, a gente tem história do Frei Edgar para contar. Ele participou tanto dos momentos bons quanto dos momentos ruins, que minha mãe sempre falava, eu vou conversar com o Frei Edgar sobre isso, que eu tô com dúvida. Sim, muito gentil a sua mãe. Aliás, a Tatiana mandou um abraço para você. Muito obrigada. Opa. É minha cunhada, irmão. Eu falei, vou lá. Ela falou, manda um abraço lá, então. Muito bom, é muito bom ter o senhor aqui. O pessoal de Catalão está assistindo, viu? Um abraço. Espalhei a notícia, né? Tem muita gente assistindo, meus amigos de vários lugares, graças a Deus. Aliás, estão assistindo amigos do Frei aqui em Edgar, casa. amigos do Frei Edgar, pensa um povo esparramado no mundo inteiro. Tem amigos por toda parte. Porque ele aqui fora do ar, ele não saudou da forma como é de costume dele. Aqui no ar ele não falou. Frei Edgar, você tá bom? Eu tô bom passado. Pronto. Esse é o jeito do Frei Edgar de saudar. Muito bom. Mas, É que o pessoal gosta muito de ouvir essa expressão, né? Uma expressão para dizer que tá tudo bem, que tá tudo tão bom, que passou de bom. passou de Então, bom. É bom passado. Você que conhece, né, lá de Catalão, é uma expressão muito típica da cidade de Catalão e é que eu adotei e acabou ficando assim e agora todos conhecem, quando me perguntam, querem ouvir, às vezes eu falo isso mais de 70 vezes por dia. Muito bom, muito bom. Ô, Frei Edgar, nós estamos... O senhor pode ficar à vontade, viu? Primeiro, pode ficar à vontade, se É servir. tudo de verdade. Tudo de verdade. Pode comer. Com certeza. Para a gente começar, hoje o nosso assunto é encíclica, Fratelli Tutti. Mas para o pessoal que está acompanhando o Santo Café ou aqui em casa, o que vem a ser uma encíclica? Uma encíclica é uma das mensagens mais fortes que o Papa tem. Né? Hoje em dia a gente classifica mensagem, carta apostólica e depois a encíclica, que é a última instância, ou seja, uma carta mais forte, mais incisiva, no sentido de que o Papa quer que as pessoas tomem conhecimento daquele assunto, né? E qual que é a opinião da Igreja sobre aquele assunto. Então, essa encíclica
é nesse sentido, né? E aí a encíclica é tanto para dentro quanto também para fora. O irmão já tinha falado sobre isso antes, né? Então não é uma carta só para nós, é uma carta também para todas as pessoas, para os fiéis, para os não fiéis, né? Então o Papa, ele é muito tranquilo em relação a isso, ele fala isso também na carta, que a sua mensagem, ele quer que chegue para todas as pessoas. Inclusive, as duas que são muito relacionadas ao nosso Pai São Francisco, tanto a Laudato Si como essa agora da Fratelli Tutti, também a primeira ele fez depois de um encontro com os ortodoxos e agora ele fez essa depois que encontrou com o grande imã. Então, é nesse sentido que isso desperta nele algum assunto muito importante, né, e ele escreve sobre aquele assunto. É claro que isso é muito bem detalhado, estudado, né? Todas as palavras aqui foram muito bem estudadas, passou por várias comissões para poder finalmente ser, então, assinada. E o Papa esteve lá na cidade de Assis, foi ao túmulo do nosso pai São Francisco, no dia 3, que é o dia da morte do nosso pai. Nós chamamos de trânsito de São Francisco. Então, ele foi lá no dia 3, né, e assinou esta carta e presidiu uma missa também. E ali ele assinou no túmulo do nosso pai São Francisco. Essa carta está muito permeada do nosso pai, né? A gente percebe várias coisas. Eu escrevi até um artigo outro dia falando sobre isso, dessa proximidade do Papa Francisco com o nosso pai São Francisco. Como que o nosso pai, ele inspirou o Papa Francisco nas suas ações, nas suas atitudes. Basta ver do nome já, né? Já evidencia o nome, claro. Mas depois tem outras ações. E esta carta, para mim, tem muita coisa do nosso pai. Ele já fala isso logo no começo, a Fratelli Tutti para todos os irmãos. É uma frase do nosso pai São Francisco, está nas admoestações, realmente é uma frase de São Francisco, isso historicamente, né? Ele escreveu muito pouco, mas aquilo que escreveu nós chamamos de admoestações. Tem também um testamento, né, que ele escreveu também de próprio punho. Então, essas admoestações, uma delas é a número 6, que o Papa, né, certamente já havia lido isso tantas vezes, e ele pegou essa frasezinha logo no começo para todos os irmãos. E ele fala justamente sobre a fraternidade. Então, para nós, também acredito para os redentoristas, a fraternidade é um dos grandes pilares. Então, para nós é muito importante a fraternidade. O Papa ampliou isso para dizer, olha, a fraternidade é para todas as pessoas, né? E é uma fraternidade que se deve fazer com que apareça e não seja apenas algo que está na mente. Algo que, vamos dizer, que não seja algo que você coloque em prática. Mas, pelo contrário, a fraternidade é para você colocar em prática, é a vivência, o que não é fácil, né? Com certeza. Porque você tem muitas dificuldades para colocar esta fraternidade no dia a dia, nas suas relações, né? E o Papa fala, olha, claro que você primeiro vai pensar na sua família, né? Você tem ali uma convivência que você tem que viver essa fraternidade ali dentro. Não estou falando só de vida religiosa, né? Pai, mãe, irmãos, toda esta convivência, depois com vizinhos, depois você vai crescendo e aí depois ele fala de um país com outro país, né? Ele começa a carta, a encíclica, exatamente mostrando aquilo que a falta da fraternidade, ou quando nos esquecemos que somos todos irmãos, as mazelas que provocam no mundo, não só no ambiente familiar, mas na sociedade inteira. Aliás, o Papa Francisco, ele é muito assertivo quando ele retoma toda a herança de São Francisco, porque o mundo está como está porque nos esquecemos dessa realidade fundamental. Somos todos irmãos. E esta é algo que nós não podemos esquecer, né? Deus criou todas as pessoas. Nós podemos ter diferenças com as outras pessoas, que é praticamente normal isto, mas somos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai. E essa foi uma das características que o nosso Pai São Francisco viveu, né? E também o Papa vai falar sobre isso nesta carta. Ou seja, nós vamos contemporaneizar ali, estamos na Idade Média, tem as cruzadas, tudo isso, né? Então, retomar os lugares santos com as armas. O nosso pai São Francisco vai também nas cruzadas, na Quinta Cruzada. Só que o que ele vai fazer? Ele não leva armas, né? Ele vai com o hábito, ele e um outro frei, né? Os dois vão juntos e ele começa a andar pela Terra Santa, pregando a paz. O sultão fica tão impressionado com isso que o convida para conversar com ele.
os dois conversam, tem legendas que falam que eles ficaram conversando 2 dias, etc. Mas, em todo caso, o encontro é verdadeiro e realmente os dois conversaram. E o sultão ficou muito impressionado com São Francisco e fez um edito, falou, olha, aqui na Terra Santa, né, que eles dominavam toda a Terra Santa, então aqui ninguém vai mexer com vocês. Vocês são intocáveis, você pode andar para qualquer lugar, pode entrar em qualquer lugar. E esse edito existe até hoje, que é o que nós hoje ainda utilizamos, né? Para dizer, olha, nós estamos aqui há mais de 800 anos, aqui na Terra Santa. Né? Porque os muçulmanos, então, deram essa liberdade para que o nosso pai São Francisco pudesse ir em todos os lugares. Então, ele foi até o Santo Sepulcro, que é o grande santuário para nós, né? Ainda hoje é o grande santuário, e entrou dentro do Santo Sepulcro. Havia uma confusão ali com o Papa dizia, olha, não é para os cristãos entrar dentro do Santo Sepulcro, porque tem que pagar uma taxa aos muçulmanos e não se deve pagar essa taxa, né? Então havia esta confusão. O que São Francisco fez? Com esse edito, ele não pagou a taxa e entrou dentro do Santo Sepulcro. Olha aí. Então ele não foi desobediente ao Papa e também não deixou de entrar dentro do Santo Sepulcro e fazer as suas orações. Isso mesmo. E todos que estão nos acompanhando, vale a pena você ler a encíclica Fratelli Tutti, porque está numa linguagem muito simples, Sim. muito acessível. E, Frei Edgar, eu tenho... Mas a ideia que eu queria colocar, só um minutinho, é exatamente essa, que o São Francisco, ele foi nesse sentido de paz, né? De levar a paz. E é isso que o Papa ressalta na carta. Ou seja, ele não foi para fazer guerra. Nós devemos levar a paz para o outro. Se tem um conflito, então vamos mediar o conflito. Né? Vamos tentar encontrar a paz. Foi isso que São Francisco fez e é isso que ele indica. Né? Nós temos muitas confusões de um país com outro país, né? Guerras, que o Papa diz que é uma das piores coisas. Né? Então, nesse sentido, o que nós devemos fazer? Devemos nos converter. Converter o nosso coração para a paz. Né? Então, se tem um conflito, vamos mediar, vamos colocar diálogo. E foi isso que São Francisco fez. Um diálogo com o sultão, né? Ele conversou, falou de Jesus, ouviu também o que o sultão queria dizer. Então, o Papa vai dizer, olha, São Francisco foi um homem que escutou, né? Ele escutou a Deus em primeiro lugar, né? Depois escutou através do silêncio, depois escutou os pobres. Então, ele tem essa abertura. E é isso que o Papa nos convida com essa carta a sermos homens e mulheres de paz, podermos, então, ter esse coração que muda. Né? Não devemos ter medo de mudar. Exatamente. Porque, às vezes, você tem um conflito, né? E você não quer mudar. Né? Porque eu estou certo, eu estou com a razão, Exatamente. O outro é que está errado. É sempre o outro, né, que está errado. E ele fala, olha, esquece isso, muda. Né? Coloca perdão no lugar. Né? Se tem alguma desavença, tenta mediar isto através do diálogo. E um diálogo verdadeiro, né? Não é só falar e impor a sua ideia, mas é escutar o outro. Então é nesse sentido. E o senhor falando de mudança, irmão, o senhor está querendo falar alguma coisa? Não, só quero mandar um abraço, porque então tem um povo de catalão que tá... acabou, né? Foi só o Frei falar de catalão, todo mundo se mobilizou lá. O irmão Alcísio, tão sim, querido nosso, missionário redentorista, estou falando de fraternidade, temos aqui a fraternidade, gosta muito do senhor, está acompanhando, Obrigado. manda um abraço para o irmão Obrigado. Alcísio. O irmão Alcísio é um grande companheiro, um grande amigo, desde quando morei em Porangatu, né? Então, acabou que a gente se encontrou várias vezes. Um abraço. E tantos outros redentoristas que são meus amigos também. Exatamente. Ô, Frei Edgar, o senhor estava falando de mudança. E nada mais do que todos nós sabemos que esse tempo que nós estamos passando da pandemia, muitas pessoas precisaram mudar. E algumas até ficaram com resistência, achando que o mundo, tipo assim, acabou, agora eu vou ter que mudar, então tudo está acabado para mim, é o fim do mundo. Sim. Quando na realidade não, que nós somos chamados a isso, né? A acolher esse tempo novo e perceber que não é só um tempo, não é tempo de desgraça, de coisa ruim, mas é tempo de bondade de Deus que nós podemos experimentar. O senhor acha que o Papa foi motivado a toda essa dor causada pela pandemia a escrever a encíclica? Eu acho que sim, não deixa de ser, mas temos que entender também que os assuntos que ele coloca nessa carta são assuntos que ele já vem falando há vários anos. Né? Ele está 8 anos no seu pontificado
Ele já vem falando sobre isso em vários momentos, com os jovens, com encontros com bispos em outros lugares, né? E tanto que ele vai falando sobre isso durante a carta o tempo todo. Então, não é algo assim que ele pensou de uma hora para outra, mas ele fez um resumo, basicamente, das suas ideias sobre esse assunto de fraternidade, né? E de amizade social, que é, vamos dizer assim, a prática, né? Que é o social, que é aquilo que se deve colocar em prática. Mas eu acredito, e para mim essa carta, o miolo da carta é a esperança. Ele enche o nosso coração de esperança, né? Quando eu estava lendo essa carta e tudo isso, realmente meu coração encheu, né? E é uma carta que você começa a ler e não quer parar não, né? Ela vai te levando, você vai passando de um tema para outro, muito interessante, ele escreve muito bem, né? Vai fazendo com que você queira saber mais sobre aquilo, né? Ler outras coisas. Ele cita personagens tão bons, cita um brasileiro, né? Vinícius de Moraes, né? Com uma frase estupenda. Mas o que é importante é assim, para mim essa carta ela nos enche de esperança. Ele coloca com esperança e diz assim, olha, tudo bem, você pode ter errado, ok, mas você pode mudar, né? E se uma outra pessoa errou com você, também ok, vamos mudar. Não tem problema, coloca perdão se tiver que colocar perdão. Se tiver que buscar uma justiça, e ele é muito claro em relação a isso, busque a justiça. Não estamos falando que você não deve fazer isso se alguém cometeu um crime com você ou com alguém da sua família. Tudo bem, busque a justiça em relação a isso. Isso é outra coisa. Agora, coloca perdão aí dentro, né? Coloca diálogo, vamos levar a vida, né, com transformações. Então, isso enche o nosso coração. E falando especificamente da pandemia, eu acho que as pessoas que conseguirem ler essa carta, no final, elas vão entender que isso tudo vai passar, mas o seu coração tem que mudar, né? Você tem que se transformar com tudo isso. Ou seja, nós não podemos ser os mesmos, né? Porque eu já ouvi várias entrevistas aqui mesmo, a pessoa falando, olha, está sobressaindo muita solidariedade, as pessoas estão muito solidárias. Ótimo, mas vamos continuar depois da pandemia. Vamos continuar assim também. Criar vamos uma oportunidade doando para um as mundo cestas, novo, né? Oportunidade para um mundo novo, que a gente sai diferente disso. Exatamente, vamos continuar doando as cestas, vamos continuar sendo amigos, vamos continuar ligando para as pessoas que você às vezes não ligava, né? Então, isso eu acho que nós temos que aprender, né? A depois dessa pandemia, colocar isso em prática. Porque agora a gente, vamos dizer assim, tem um pouco mais de tempo, então você mandou uma mensagem, você conversa com alguém que você há muito tempo não conversava, ok, né? Mas depois da pandemia, vamos fazer isso também, né? Vamos continuar com esse mesmo sentido, né, de aprofundamento. A pessoa fala assim, olha, eu estou sentindo falta da missa, um pouquinho antes que não podia ir na missa, né? Então, estou sentindo falta da missa. Muito bem, mas vamos sentir essa falta do mesmo modo, né? A Eucaristia ela tem que fazer parte da nossa vida. Nós realmente temos que sentir esta falta da Eucaristia. Essa Eucaristia ela tem que nos preencher, né? Ela tem que nos elevar, ela tem que nos dar o ânimo para a nossa vida. E não vamos cair de novo nesse corriqueiro de ir na missa simplesmente por ir e voltar do mesmo jeito. Não, a missa tem que nos transformar, né? Toda missa, seja ela diária ou seja ela dominical, ela tem que nos transformar. Exatamente. Ela tem que nos encher por dentro. E aí está a esperança, com certeza, que vem dessa reflexão toda que o Papa Francisco faz. Ele parte das dificuldades, ou seja, primeiro ele toma conhecimento de tudo o que cria problemas na humanidade hoje, mas aponta um caminho. E um caminho tão simples, um caminho que está acessível a todos nós, que é a fraternidade, que é reconhecer um outro, não alguém que está competindo comigo, que quer o meu lugar, que eu preciso ser mais do que ele. Que quer me fazer mal. Que quer me fazer mal, mas alguém que é tão necessitado da misericórdia, da graça, da bênção quanto eu. E isso, com certeza, é uma certeza que se a gente tiver no coração, todas as nossas relações fraternas, as nossas relações interpessoais se transformam e o mundo fica melhor. Sim, sem dúvida, né? E o Papa realça muito isso também na internet, né? Que vocês estão muito ligados nisto. Então, colocar ali o diálogo verdadeiro, sermos fraternos dentro da internet, né? Então, não ficar, vamos dizer assim, destruindo a imagem da outra pessoa, né? Mas realmente
postar coisas boas, coisas interessantes, coisas que vão elevar os outros, né? E não apenas com discussões que vão destruir a pessoa e assim por diante. Então, o Papa fala muito sobre isso, sobre essa questão realmente de você ser fraterno com o outro. Resgatar valores, De né? resgatar um valor que é muito importante para a vida, né? Que é você valorizar o bem. Né? E não ficar valorizando o mal, escolhendo coisas ruins para postar e assim por diante. Mas, pelo contrário, você sempre valorizar o bem. Né? E andar com coisas boas, falando coisas boas. Ele fala muito isso, eu achei até muito engraçado isso, porque o Papa nos chamando a atenção, né? Para que a gente, quando chegasse em qualquer lugar, assim, tudo, você falar obrigado, você dizer desculpa, né? Essas coisas que são muito simples. Da gentileza, né? A gentileza, né? Você chegar aqui e falar um bom dia, né? São as coisas, vamos dizer, realmente simples, mas que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Deixa de A fazer. gente acaba esquecendo. Você entra aí no coletivo, está lotado, esbarra no outro, não pede desculpa e vai levando a si mesmo. Chega já no trabalho, já está cansado com tudo isso, não fala nem bom dia para ninguém e assim vai levando o dia todo. Quer dizer, vai ser um dia muito cansativo. Né? Vai ser um Fica dia mais muito estressado cansativo, ainda. estressado. Com certeza. Né? Então, eu achei até um grande valor nesse sentido, que é uma coisa muito prática, de você começar a mudar. De você começar, olha, muito obrigado, bom dia, né? Valorizar a outra pessoa, dizer um incentivo para outra pessoa. Né? Porque às vezes a gente acaba machucando até a outra pessoa sem perceber. Né? Quando você, às vezes, não elogia ou até fala uma palavra que machuca a pessoa durante o dia todo. Né? Então, você acaba destacando alguma coisa que a pessoa, às vezes, não gosta, né? Por vários sentidos, né? E aí você destrói a pessoa. Então, é nesse sentido que se você fala uma coisa boa para a pessoa, né? Aí, de novo, vamos voltar ao bom passado, né? Que as pessoas gostam de ouvir, né? Eu falo bom passado, eu gosto de ouvir, essa pessoa fica animada, né? É sua marca. A pessoa fica animada, fala assim, para meu dia hoje vai ser bom, né? O Frei tá bem, né? Como o irmão Diego também, um pouquinho aqui eu estava assistindo vocês, né? Tá animado, né? Você viu que a menina aí tá sempre assistindo porque está animado. Então ela fica animada também. Dá uma animação, vai contagiando, não sei se é a Sim, palavra, mas vai sim. contagiando, nós vamos nos contagiando. É melhor com esse aquilo que é vírus bom. que outro, né? É melhor esse vírus que outro. É igual um sorriso, né? Você pode sorrir, você já viu isso em vários lugares, vários vídeos, né? Você começa a sorrir por qualquer coisa e vai espalhando, né? A outra mesa começa a rir também, a outra mesa, ninguém se conhece e começam a rir, né? Isso é muito engraçado, porque quando é uma coisa boa, né? Então vai levando também para o bem. Né? Assim também é o contrário, claro, né? Se você está carrancudo e tudo, você vai estragando o dia, não só o seu dia, mas o dia de todas as pessoas que estão à sua volta. Então, preciso uma conversão. O Papa chama muita atenção sobre isso, para que nós possamos mudar o nosso jeito. Eu acho que é uma boa hora, a pandemia pode nos ajudar nisso, né? Se é uma coisa boa, vamos tirar dessa pandemia, vai ser esses momentos de reflexão, essas interioridades que nós estamos tendo, essa oportunidade, né? Muita gente está trabalhando em casa e às vezes consegue ainda um tempinho ali para poder pensar, né? Refletir. Então, isso vai vir na nossa mente e vai, vamos mudar um pouco, vamos tirar essas mazelas do nosso coração. O Papa fala muito de muros, né? A gente não deve fazer muros, nós devemos fazer pontes. Né? Então, fazer uma ponte até o outro. E isso nós estamos falando mais no sentido nosso, mais perto. Depois ele fala também no sentido de países, né? De regiões. Mas começa da base, né? Começa o mundo da começa família, a ser transformado a partir da base, da família, e aí a gente vai transformando essas grandes relações que geram problemas globais. Frei Edgar, muito obrigado por sua participação. Com certeza o senhor vai ser convidado muitas vezes para vir aqui. Obrigado. Então, especialmente até para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre a Fratelli Tutti, que, como a Kaisa lembrou, está disponível na internet, todo mundo pode estudar. Sim, é livre, né? Você pode no site do Vaticano, em qualquer outro lugar, você vai encontrar, né? Poderá ler com tranquilidade, né? E eu acho que o Papa, ele quer realmente isso. Ele quer que essa carta chegue em todas as pessoas, para que as pessoas possam ler e possam encher o seu coração de esperança e colocar em prática essas, vamos dizer, essas pequenas orientações que ele coloca ali.
Perfeito. Muito bom. Até a próxima, então, Frei Edgar. Obrigado. Até a próxima. Nós continuamos aqui Paz finalizando e nosso bem. café.